Aí no dia seguinte você fala, eu tenho um plano. Novamente aquele plano. Novamente aquele plano. Então lembre disso. Eu tenho um sonho. Eu estou emplacando, ou seja, trazendo uma configuração, uma imagem do meu sonho, através da declaração. Todas as vezes que eu faço essa oração, eu trago a imagem do que eu estou sonhando, do que eu tenho, do meu projeto, o projeto que está no meu coração. Então, lembre disso. Eu tenho um sonho. Sem sonhos, a Bíblia diz que os homens têm que fazer planos. É importante, os homens têm que fazer planos e confiar eles a Deus. Paulo disse, eu não cesso de dar graças a Deus, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Para quê? Pode seguir, Henrique, o verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só. Te concedo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando a gente começa a ler a Epístola aos Efésios e aos Colossenses, que são epístolas mais profundas, de todas as cartas de Paulo, Efésios e Colossenses são as mais profundas, porque elas vão falar dessa questão, dessa transição da velha para a nova criatura, e fala muito claro sobre a nova criatura. E eu acredito que Paulo fez essas orações, porque em Efésios ele faz 2 orações, e em Colossenses ele faz uma oração no capítulo 1 também. Ele faz essas 2 orações exatamente na luta, numa informação do Espírito quanto ao que poderia vir a acontecer no futuro, que é o que nós estamos vendo hoje, uma graça barata. Nós estamos vendo hoje uma graça barata que não é desenvolvida debaixo de um espírito de sabedoria e de revelação. Não é desenvolvida debaixo de um espírito de entendimento, de iluminação que vem do alto. É uma graça desenvolvida debaixo de um espírito humano, natural, que é uma graça onde você não precisa fazer nada, não é? Não precisa se comportar de tal forma, de tal maneira, para que Cristo seja glorificado. Não estou dizendo que é a graça que nos conquista a salvação. A Bíblia diz que nós fomos gerados de novo e fomos inseridos na graça. Olha só, nós fomos gerados de novo pela graça, inseridos na graça. Vocês entendem isso? Fomos gerados de novo pela graça, inseridos na graça. É como se sei lá, pastor Ivanildo decide adotar o Rodrigo. Pastor Ivanildo se junta com a Mari, ora, e não conhece o Rodrigo, e vem, adota ele. Aí vai lá, passa todos os papéis. Eu falei aqui sobre adoção, né? Esses dias atrás, tempo atrás aí. Adotou o Rodrigo, passou todos os papéis. Então eles vieram e fizeram algo que o Rodrigo não pode fazer. Eles decidiram adotar o Rodrigo com todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, todos os adjetivos que acompanham o Rodrigo, né? E aí eles adotaram. Quando eles levam o Rodrigo para casa, assim que o Rodrigo pisa o pé, ou pelo menos, vamos dizer assim, no momento em que eles passam o papel do nome do Rodrigo para o nome deles, e o nome deles para o nome do Rodrigo, a partir desse momento agora existe sim uma função do Rodrigo. Damasceno, né? Falou que da próxima você vai sentar bem longe, né? Então, o Rodrigo, agora existe sim uma função do Rodrigo. Porque o Rodrigo agora faz parte da família do Ivanildo. Não é o Ivanildo que faz parte da família do Rodrigo. É o Rodrigo que faz parte da família do Ivanildo. Então, eu vou repetir. É o Rodrigo que faz parte da família do Ivanildo. Não é o Ivanildo que faz parte da família do Rodrigo. O Ivanildo é família do Rodrigo. E o Rodrigo faz parte da família do Ivanildo. Então não é o Ivanildo que tem que aprender o jeito do Rodrigo. É o Rodrigo que tem que se adaptar ao jeito do Ivanildo. Entenderam? Sim. É exatamente o que aconteceu conosco em Cristo Jesus. Foi o que aconteceu comigo e com você. Não é Jesus que faz parte da minha família. É a minha família que faz parte da família de Deus. Amém. Eu fui adotado por Ele. Ele me tirou, Ele me adotou porque Ele viu graça na minha vida. Me adotou por um motivo. Por que alguém é adotado? Por que alguém seria adotado? Você pode me responder? Eu vou deixar. Sim. Basicamente, seria a primeira resposta. Não está errado, não. Seria a primeira resposta, porque falta alguma coisa. Não. Não. Porque se adota feios também. Porque se a gente falar só adota os bonitinhos, quem é que seria adotado aqui? Só eu? Eu não quero ter privilégios. Não. Adoção
é o preenchimento de uma necessidade. Adoção não tem nada a ver com sentimento, não. É preenchimento de uma necessidade. Nós estávamos mortos. Sem adoção estávamos mortos. Continuaríamos mortos. Se adota uma criança porque ela está sem pai ou sem mãe. Se adota uma criança porque ela foi tirada dos pais e da mãe, dos pais, porque tem alguma coisa errada na vida deles. Se adota uma criança porque um buraco foi aberto na vida dela. Não se adota uma criança só porque se adota. Entendeu? Você não chega na casa de um pai de família que a criança está sendo bem tratada. Eu gostaria de adotar o seu filho. Não. Não acontece. Não existe outro princípio pelo qual se adota uma criança. É porque tem um buraco. Um buraco foi feito. Está acontecendo um rombo ali. E é preciso que alguém que veja esse rombo se coloque nessa brecha. Então ela adota essa criança. A Bíblia, Paulo diz assim, olha, nós que somos fortes, devemos fazer o quê com os fracos? Suportar. E a palavra suportar lá é escorar. Imagine que alguém esteja em pé e você vai... Chega aqui, Rodrigo, por gentileza. Só para me dar um exemplo. Tem que ser você. Vira para lá. Cai para minha mão, vem caindo. Isso. Aí, olha só. Imagine que o Rodrigo tivesse um desequilíbrio desse tamanho. Ele consegue sozinho, ele consegue andar e se mover assim? Não. Então, nós que somos fortes, devemos suportar. Então, o que eu faço? Olha só. Levo ele para o lugar onde ele consegue se mover. Pronto, o Rodrigo está equilibrado. Agora ele pode andar. E eu continuo aqui para que ele se mova. Até que ele aprenda a se mover e eu consiga tirar as mãos de trás dele. Você vê que eu tirei e quase ele vem. Entendeu? Então, é isso. Adoção é isso. É suprir uma necessidade que Deus te escolheu para fazê-lo. Então, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, porque o mundo estava... Jesus disse... Obrigado, Rodrigo, pode sentar. Jesus disse que nós estávamos andando como ovelhas sem pastores, não tínhamos pastores. À mercê do mercenário, à mercê do inferno, à mercê de Satanás. Por isso que nós somos adotados, sempre para a gente entender que essa questão de crescimento e transformação, de amadurecimento no Espírito, ela é necessária. Não é porque a Bíblia, Jesus nos chamou e nos escolheu como nós éramos, mas exige um processo de transformação. Tito 2,10, por gentileza, Henrique. 2,10. Nós não promovemos salvação, nós desenvolvemos salvação. Eu e você não promovem salvação, mas eu e você desenvolvem salvação. Tito 2,10 diz assim, não, Tito, perdão, Henrique, eu pedi o 10, né? É o 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, dá uma olhada, primeiro salvadora, porque Ele vem e faz isso com a gente, Ele nos adota do jeito que a gente estava, sujo, lameado, fedido, encarcerado no orfanato, na rua, debaixo do viaduto, seja onde for, com um buraco na vida, com um buraco, Paulo diz que a gente estava morto em nossos pecados e delitos. Aí ela se manifesta primeiramente salvadora, e nos salva, nos resgata. Colossenses 1,27 ou 1,13, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa obra de resgate. Agora, salvadora a todos os homens. Vou perguntar para vocês, todos os homens estão salvos? Ainda não, né? Mas é para todos. Para todos os homens. Aí o verso 12, ele diz assim, agora sim, depois que ela nos salva, nos alcançou, nos levou para casa, agora ela vai nos educar a viver como dono da casa. Como pai de família, como quem adotou. O novo modelo de vida. É o novo modelo de vida. E é isso que eu entendo, eu acredito que Paulo orou aos Efésios. Por isso que ele fez 2 orações. Por isso que ele fez uma oração logo no primeiro capítulo de Efésios, logo no primeiro capítulo de Colossenses. Porque ele diz, visando o que está acontecendo hoje na igreja. O barateamento da graça de Deus. Que a pessoa, ela acredita que ela foi salva, mas ela pode ver de qualquer jeito, não precisa se adaptar ao modelo do dono da casa. Agora eu pergunto para vocês, quem é que gostaria de levar para casa uma criança mal educada, com os pais, que não respeita ninguém, e na sua casa ela continuar assim? Quanto tempo você ficaria com ela? Eu acredito que você não ficaria com ela 3 dias. Pediria logo. Profético. E o Espírito diz às igrejas.
Não ficaria. Agora, se essa criança tem um comportamento ruim com os pais em casa, e aí de repente ela vai para sua casa, e quando chega lá, ela percebe que o ambiente é diferente, e ela se adapta ao comportamento, os pais nem reconhecem. E nós já tivemos situações assim. Eu acredito que você já tiver situações assim, de filhos que foram para sua casa, e quando chegou lá, os pais dizem, oxê, esse é o meu filho. Porque a criança mudou. Mudou. Por que nós exigiríamos uma mudança de uma criança e impomos sobre a graça de Deus uma irresponsabilidade que não existe? Porque esse é o processo da adoção, nos transformar segundo, com bases. Então, ele diz assim, educando-nos, ensinando-nos, instruindo-nos, para que, renegadas, deixado para trás agora, deixado para trás a impiedade e as paixões mundanas, entenda que já houve adoção, mas agora é um processo de mudança, de transformação, não é? Porque qual é a ideia desse pai? Qual é a ideia dessa pessoa que adotou esse filho e levou para sua casa? No momento em que ele deu o nome dele, no momento em que o Ivanildo Ventura, o Rodrigo passou a fazer Rodrigo Damasceno Ventura de Almeida. Qual a ideia do pastor Ivanildo e da Mari nessa adoção? É que o Rodrigo seja o herdeiro no final deles. É quem vai herdar, é quem vai possuir tudo. Agora vamos pensar. Vocês conseguem imaginar o Vanildo e a Mari trabalharam sábado também, né? Ontem eu fiquei sabendo. Né? Trabalhar de semana a semana, trabalhando, construindo o legado, para, no final, entregar na mão de alguém que não vai dar continuidade. Que vai destruir. Eu não consigo ter essa imagem. Eu não consigo enxergar isso. Você sabe que Salomão foi negligente na criação dos filhos, né? Entre todos os reis que nós encontramos, que foram negligentes na criação dos filhos, Salomão é um deles. E você sabe o que ele fala na velhice, quando ele percebe que não sabe mais o que fazer? Tem um verso lá em Eclesiastes. Ele disse, e agora? Ajuntei tanta coisa, tantas riquezas, quando eu morrer, quem é que vai sentar no meu trono? É um tolo? Um sábio. Sabe por quê? Porque ele não tinha feito isso. Ele não tinha criado isso. Ele não trabalhou isso com os filhos. Ele deixou os filhos como está. A gente sabe o resultado do reino de Salomão, no final. Quando ele morreu, o filho dele rachou o reino no meio. 80% do reino foi para um servo. E 20% ficou com ele. Ou seja, continuidade da descendência. E não porque o filho dele foi bom, foi porque Deus teve misericórdia. Porque senão, pelo filho, ele teria destruído tudo. O que eu estou falando é que existe um processo que nós precisamos passar, sim, de transformação. Porque é uma proposta futura de uma herança maior. O Espírito Santo é o penhor. Sabe o que é penhor? Alguém pode dizer o que é um penhor? Garantia. Mas é o pagamento total? Não. Porque se você tivesse o pagamento total, não teria penhorado. É a garantia de resgate. O Espírito Santo é uma parte, é uma porcentagem. Existe algo infinitamente maior a ser revelado. Algo infinitamente maior para onde nós estamos indo. Uma herança indizível, incalculável. Então há sim um processo de transformação, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões desse mundo, porque essa concorrência que nós vivemos, sabe, essa concorrência que nós vivemos, essa briga de mentes ou de mentalidades, é a concorrência com esse mundo e o mundo que está por vir. Nós guerreamos com isso. Gente, e não é uma guerra insana, sabe por quê? Porque as coisas que mais nos arrastam nesse mundo são as coisas, digamos assim, boas.
boas desse mundo. Não são as coisas ruins. Não são as coisas ruins, são as coisas boas, são as lícitas. Coisas boas. Gente, eu não bebo mais. E não adianta, eu posso carregar um caminhão de cerveja. Não tenho mais vontade. Está aqui dentro, faz parte do meu DNA. Não bebo mais cerveja. Não gosto de cerveja. Não bebo mais cachaça. Então, não é isso que concorre mais com o meu espírito. E nem com o Espírito Santo para me transformar. São coisas lícitas. São coisas que, cara, o diabo não é burro. Ele não é sábio, mas não é burro. Esse combate, essa concorrência. João disse, aquele que é amigo do mundo se faz, constrói um inimigo diante de Deus. Então, por quê? Porque são as paixões desse mundo. Ele diz, para que renegadas as paixões desse mundo, vivamos hoje, agora, nesse momento, presente século, sensata, justa e piedosamente, com uma vida de devoção a Deus, né? Verso 13. Por que eu devo fazer isso? Porque essa entrega à transformação e à mudança aponta para o que está acontecendo em meu coração. Eu estou aguardando algo. Se eu estou aguardando algo, vamos imaginar, vou voltar de novo para o herdeiro, que o pastor Ivanildo deixa o Rodrigo como herdeiro dele, né? Vamos voltar de novo para o herdeiro. Aí o Rodrigo chega. Bom, não mandei você me adotar. Eu não pedi adoção. Eu estava muito bem com a minha vidinha, como eu estava. Então, aqui é assim, se quiser, vem. Onde é o meu quarto? Ó, bate. Não entra não, bate, por favor. Quiser falar comigo. Eu estou acostumado a jantar 2h da manhã. E deito tarde. Aí Ivanildo deita 8h da noite. Não gosto de levantar cedo. Ivanildo, 5h da manhã, de vez em quando ele manda uma mensagem para alguém. 4h da manhã, pensa aí. Aí ele levanta, faz café, trabalha. Quando volta, chega na cama, olha pela fechadura, está lá o Rodrigo. Você acha que com esse comportamento o Rodrigo está pensando na herança futura? Não. Não está. Não está porque conscientemente ele sabe que o pai trabalha o filho para tomar posse daquilo que lhe pertence e dar continuidade a esse legado. É geracional. Eu estou olhando para frente. Agora, se ele entende que tem uma herança valorosa e ele valoriza essa herança, ele começa a colar com o Ivanildo. Eu posso te chamar de pai? Pensa, o Rodrigo desse tamanho. Mas aí tem uma situação... Uma situação, a gente estava no velório do pai da Fabiola, eu e o Henrique. Aí um rapaz chegou, né? Um fazedor de velório, 2h30 da manhã. Aí chegou, foi lá, disse que coisa, né? Aí está lá o senhor, 60 e poucos anos, barba toda branca. Aí ele olhou e falou, é parente? Aí, é pai dela. Aí eu falei, é seu pai? Olhou para o Cássio falou, não, meu genro. Não, ele falou, meu genro. Ele falou, meu genro, e ficou assim, ó, eu e o Henrique não aguentamos. Que acabou o velório, gente. A gente chorava e dava risada. Ele não despertou, ele simplesmente falou, meu genro. Aí o cara olhou assim para ele, olhou para o defunto de novo. E olhou para ele, não entendeu nada. Aí nós choramos da risada depois que a gente falou, não, é o sogro dele. Aí ele, é? Então o Rodrigo chamar o pastor Ivanildo de pai, não vai ter problema nenhum, né? Acho que o cara ficou pensando, nossa, a filha desse rapaz deve gostar de um idoso, né? Matou o velho.
Mas aí ele, cara, ele valoriza a adoção, valoriza o pai e vê que tem uma proposta maior. Então ele, cara, posso chamar de pai? Primeiro é esse relacionamento. Primeiro ele se aproxima num relacionamento. Porque é isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso. Não é o pão nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia. Começa com Pai Nosso. Posso te chamar de pai? E aí é claro que ele vai ter dificuldade, de vez em quando é Ivanildo, é Ivan, mas na mente dele está o desejo de um relacionamento, de uma proximidade, de uma transformação. E aí ele começa, pai, amar e mãe, escondido, né? Meio que na... Hã? É? Meio para dentro, né? A mãe, a mãe que chamou, mandou o filho chamar o pai para dentro. Filho, chama o seu pai para dentro, que ele está lá fora. O menino foi... E aí começa a desenvolver um relacionamento. Nesse relacionamento, ele vai absorvendo os hábitos do Ivanildo. Porque relacionamento é proximidade, é estar perto. Estar perto. Então ele vai absorvendo os hábitos do Ivanildo. Porque no momento em que ele chama de pai, você sabe que pai é entrar debaixo. É submeter-se. Por isso que Jesus disse, se submeta. Não vá orar ao pai querendo que ele se submeta a você. Ao contrário, se ele é pai, o filho se submete. Então, quando você chama de pai, você se submete. Quando você se submete, tudo que está sobre aquele pai, Hebreus 7 diz, certamente, o menor será abençoado pelo maior. Quando eu me submeto, eu sou abençoado. Jesus diz, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, olha só, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o que do profeta? O galardão, a recompensa do profeta. Então entra debaixo, é coberto por isso. E então ele entendeu que essa transformação vai levá-lo, quando esse comportamento dele aponta para o fim da vida dele, participação na herança. Porque é alguém que vai dar continuidade ao legado, é alguém que vai dar continuidade à edificação. Com a mesma visão, com o mesmo ponto de vista, a tal ponto que chega uma hora que os olhos do Rodrigo é através do que o Ivanildo vê. Então, quando ele olha, ele vê o que o Ivanildo vê. Tem aquele ponto de vista muito equivalente, muito parecido. Olha o que Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. É uma continuidade, um relacionamento que foi muito estranho para os judeus, que eram opostos. Porque para eles Deus era Deus, mas um Deus que estava longe, que entregou mandamentos para eles se relacionar. Então, para eles se relacionar com aquele mandamento era suficiente. Mas Jesus vem trazendo um relacionamento além da lei, além de mandamentos, além de ordens. Além de cumprimento de ordens, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ajudar aqui, tem que ajudar. Não, além disso, Jesus vem no relacionamento. A partir do relacionamento, ele consegue então ministrar. Gente, administrar parece muito, e é bom, é importante. Mas ministrar é muito mais. Porque alguém que se torna semelhante a outro alguém ministra os afazeres daquele outro alguém. Ministra. Não é ministra para ele, ministra a partir dele. Ministrar a partir de Deus. A sua vida no dia a dia pode ser uma vida de ministração. Qualquer coisa que você faz de ministração é uma liberação de poder e de autoridade através do seu entendimento de quem você é. Da transformação que vem. É uma liberação de autoridade. Uma mãe pode ministrar na vida de um filho, em tudo que ela faz para ele. Um pai pode ministrar na vida de um filho, um marido pode ministrar na vida da esposa, uma esposa pode ministrar na vida do marido, e daí por diante é uma ministração. Cara, estou ministrando na vida dele. Tudo que eu estou fazendo é uma operação de ministração, já não é administração.
É uma liberação a partir de mim quando isso parte de um relacionamento. Eu entendo como funciona. Quando eu entendo como funciona, aquilo que era um fardo passa a ser uma coisa tranquila. Então, por isso que ele diz assim, olha, há uma expectativa. Porque eu me entrego a uma transformação, porque eu me moldo ao dono da casa, porque eu tenho uma expectativa no coração, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, Henrique, verso 1. Portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, então façam o quê? Busquem as coisas de onde? Onde Cristo vive. Ou do alto, ou do céu. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se vocês ressuscitaram com Ele, busque as coisas do alto. Porque nossa mente trabalha por substituição. Renovação da mente é nada mais, nada menos do que a substituição do antigo pelo novo. O antigo pelo novo. Isso é a renovação da mente. Pastor, eu estou renovando toda a minha casa. Não precisa falar o que você está fazendo. O que você tirou vai colocar. Se você está renovando toda a sua casa, eu vou entender que você pintou toda a casa, que você deu uma geral nas paredes e que você também vai começar no processo de troca de móveis. Móveis novos. Só a palavra renovação de toda a casa. Agora, pastor, eu estou renovando os meus móveis. Não precisa mais continuar, já sei. Você entendeu? Então ele diz, se vocês ressuscitaram juntamente com ele, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É troca. Henrique, eu quero que saia e volte de novo. Filipenses 4:8. Acho que é 4:8 mesmo. Eu tinha, não sei se eu anotei aqui, eu tenho um monte de anotação. Aqui, toda a mensagem está aqui. Mas tem muita coisa aqui para compartilhar com vocês. Isso aqui é só versos e mais o que eu deixei anotado no celular. Esse aqui mesmo. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver virtude, se houver louvor, seja isso que agora ocupe. O que não ocupava antes, agora ocupe os vossos pensamentos, a vossa mente. Não é? Pode voltar lá, Henrique, por gentileza. O 3 de Colossenses. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, então busquem as coisas lá do alto onde o Cristo vive. Assentado à direita de Deus, verso 2, pode seguir. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Está lá, ó. Quais são as coisas do alto, pastor? Está lá. Eu vou enchendo a minha mente da palavra de Deus, vou enchendo a minha mente, e naqueles espaços onde, aquelas lacunas que aparentemente estão vazias, ele disse, o que for amável, o que for de boa fama. Isso eu preciso procurar nas pessoas, sabia? Sabia que eu posso criar na imagem do ruim uma imagem ruim a partir de algo que alguém me disse? É por isso que falar mal da vida dos outros é uma desgraça na vida do ser humano. É uma desgraça, gente. Porque você marca a pessoa com aquela imagem que você ouviu a respeito dela. E se alguém me disser que o Rui é feio, sei lá, é feio porque é calvo. Não muito, né? Todas as vezes que falar o nome do Rui, vem na minha cabeça o que falaram dele. Todas as vezes que falar, você vê que a renovação da mente é importante. Então tudo que é amável, cara, não, o Rui é uma bênção. Ele é feio, mas a Natália não diz isso. Então eu vou pela cabeça da Natália para chegar nele, né? Ela acha ele uma bênção, é o marido dela, é o cara que ela cuida. Ele valoriza as qualidades dele, ela valoriza. Então pense nas coisas do alto, não na ação daqui da terra, verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Vou repetir, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. A importância de nós sabermos isso. Por isso que ele diz, você pode agora, olha para a pessoa que está do lado e diga, você pode pensar como Deus. Você pode, porque a vida de vocês está lá. É uma potencialização do que você tem aí dentro. Por isso que eu falei que é o empoderamento, é tomar posse de algo que eu sou. Porque a gente está falando de autoridade da nova criatura. Eu preciso saber o que eu posso. Jesus disse assim, tudo pode. Aquele que? Não, eu só simplifiquei um verso.
Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Me perdoe, eu só deixei na minha cabeça do meu jeito e vocês não entenderam. Mas é isso aí. Tudo é possível ao que crê. Crê que em Deus, na palavra dele. Então está aqui, ó. Vocês morreram, a vida de vocês está escondida juntamente com Cristo em Deus. Então, sabe onde é que é esse processo de santificação, gente? Onde eu vou me desterrando? Vou me desterrando. Vou me desconectando. Eu vou buscando prazer em Deus. Vou buscando prazer na justiça, prazer no amor de Deus. Olha o verso 4 que ele diz, olha. Quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é o quê? É a tua vida. Quando ele se manifestar, essa palavra manifestar é aparecer, se deixar ser visto. Quando ele se manifestar, então, você também será manifestado. Agora vamos lá. Quando eu fico preso à terra, quem é que se manifesta? Só eu. E as coisas da terra. Se eu me prendo a Cristo, se eu me ligo, permito que Cristo, que a natureza flua através de mim e eu vou abandonando as coisas da terra, quem vai se manifestar? Mas graças a Deus, não sozinho. Você também. Você também. Que o nosso grande problema é palco. O grande problema da humanidade é palco. A idolatria de si mesmo, o beijinho no ombro, a selfie. É o grande problema que a humanidade enfrenta, é palco. Mas a gente não pensa que se houver uma manifestação de Cristo, ele é Espírito entre nós. Então, a glória dele é transmitida através da minha e sua imagem. Quando ele se manifestar, você também. Não é sozinho. O primeiro lugar no pódio da fama que ele alcançou, não está só ele. Você também está. E todas as vezes que através dele você alcançar sucesso em algo, por ele, você também terá sucesso. Estão entendendo? É o verdadeiro empoderamento. É a revelação de Cristo. Colossenses 1:27. 1:27 para a gente fechar já que deu meio-dia. Meu Deus, misericórdia. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. É o quê? É isso aí. É ele através de você. Pastor, como eu vivo isso? Deixando a vida dele se manifestar através da tua vida. Morrendo depois, a semana que vem a gente vai continuar falando disso, porque a morte, fazer morrer a velha natureza, Romanos 6, Efésios 4, fazer morrer o velho homem, considerar-se morto, consciência de quem eu sou, do que eu tenho, quem eu sou agora, e a capacidade do poder de ressurreição. Por isso nós iniciei com a oração, o primeiro ponto da oração. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que atua na igreja, te capacitando para você viver em novidade de vida. A palavra novidade, que é a palavra kainos, que é novo, nunca visto. É uma nova experiência. O mundo nunca viveu. Ninguém é espelho para você viver a nova vida no mundo. Ninguém. Porque não é new, não é um novo que já existe. É kainos. Kainos é algo nunca visto, é algo fresco, é óleo fresco. Então você ande em novidade de vida. Essa disposição que Deus entregou por meio do poder da ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo atua agora na igreja. E nós podemos viver essa manifestação de glória. Como? Com esse relacionamento com Ele, onde Cristo vem através de mim. Ele flui através de mim. E cada lugar que Cristo for glorificado, você com Ele também. Cada vez que Cristo for glorificado na tua vida, você com Ele também. Cada sucesso seu, olha só, cada vitória de Cristo, sobre o pecado, você colocou Cristo no pódio. Amém. Cada vitória sua sobre uma escolha errada, você colocou Cristo no pódio.
Entendam isso. Amém, gente? Vamos ficar de pé.